Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um Papo Espírita. Hoje o tema que vamos abordar é a juventude e espiritismo. Para dialogarmos um pouco sobre este tema, esse importante tema que vem sendo demandado pelo movimento, temos aqui hoje o nosso amigo, trabalhador espírita, palestrante, ele que é coordenador das mocidades e dirige o departamento da juventude da Aliança Municipal Espírita, Ronald Júnior. Seja muito bem-vindo. Obrigado a todos da AMTV. Bem, para darmos início a esse diálogo, Ronald, eu gostaria que você falasse um pouco quais são os desafios que você tem percebido, por essa sua experiência de estar à frente do movimento da juventude de nossa cidade, São do Rio Branco. Quais são os desafios que você percebe no movimento de atrair o jovem para as casas espíritas, seja para as atividades de evangelização, seja para as atividades de estudo da doutrina? E o que você acredita que o Espiritismo tem para oferecer para esses jovens? Bom, Jesus já dizia, conhecereis a verdade vos libertará. Então, com essa máxima, a gente o Espiritismo vem oferecer isso, para que nós possamos atrair essa juventude. O jovem, ele é muito questionador, então ele tem essa ânsia de estar perguntando e precisa de respostas convincentes. Não, a gente não pode se fechar a dogmas e ter verdades absolutas. Então esse grande diferencial é o que? É dar voz ao jovem, que ele possa questionar e receber as respostas que o Espiritismo nos traz, que é através da ciência e da filosofia. Então essa verdade, junto com essa ciência, essa filosofia, dá mais embasamento, porque a gente não vai impor um conhecimento, a gente vai construir junto. A gente não vai usar da retórica para manipular a verdade para a gente. Já dizia Sócrates, a dialética, é construir um pensamento conjunto. Ele vai vir com a tese, a gente com uma antítese, e assim juntos formar a síntese. Então, sob essas orientações desses grandes líderes espirituais, como Sócrates, Jesus, Platão, a gente consegue arrebanhar esses jovens, que é através de quê? De respostas. E principalmente fazê-lo raciocinar para fazer as perguntas corretas. Porque muitas pessoas não sabem nem perguntar. Então lá a gente tenta fazer isso, dar discernimento ao jovem. Um importante ponto que você abordou, Ronald, essa questão da importância, muitas vezes o mais importante não são as respostas, mas são as perguntas geradas. Elas que vão motivar ali a busca por uma resposta que satisfaça a razão, e que não seja só no plano teórico. Pegando um pouco da sua fala aí, desse tema que você aborda, e tendo como conhecimento hoje a internet facilita a busca feita pelos jovens, os jovens questionadores vão para a internet, buscam. Então assim, há muito material disponível pela internet, materiais bons e de más qualidades também. Principalmente ali você pega a Federação Espírita Brasileira, no próprio site dela é possível encontrar materiais. Considerando assim, as redes sociais, os aparatos, as ferramentas que hoje a gente pode usar para comunicar e transferir conhecimento, o que você considera que é essencial e diferencial para aumentar o sucesso na atração desses jovens e de melhor atender também a esses jovens que estão ansiosos por respostas? Bom, a internet, o celular, as redes sociais é um avanço tecnológico. Então os centros espíritas não podem excluir essa evolução, porque a internet é um poderoso meio de comunicação. Então a gente tem que se aliar a essas novidades. A gente nunca pode se esconder, porque senão a gente vai ficar ultrapassado e a juventude vai passar longe do espiritismo. Então o que a gente percebe é que nós temos que usar a tecnologia a nosso favor. E percebendo isso, a gente na nossa reunião de coordenadores da juventude, a gente vai tentar inserir a internet no nosso grupo de jovens. Como? A gente desenvolveu o jogo da evolução. Cada jovem vai sortear um número, e nesse número corresponde aos números das questões dos livros espíritos. E ele sorteando um número, eu vou ler a pergunta e ele vai
dar a resposta. Se acertou, ganha um ponto. Errou, ganha nada. Ninguém estaciona. E nessa brincadeira vai somando pontos e a gente vai fazer aquela escala de Kardec dos espíritos zombeteiros, dos espíritos medianos, dos espíritos puros. Isso vai virar uma brincadeira. E durante o jogo vai ter um recurso. Durante uma vez no jogo, a gente está para definir as regras mais pontualmente, ele vai poder lançar um dado de 6 faces e lá vai constar 1. Acesso à internet, 2. Acesso ao WhatsApp, 3. Acesso a um aplicativo. Então, e assim a gente vai estar vendo mais formas e ele vai poder na hora, não conseguiu responder a pergunta. Eu quero usar a minha chance. Lanço o dado, vai ter um aplicativo, ou na internet, ou no WhatsApp, e ele vai poder usar deste recurso para interagir com o jogo. Então, isso é o que? É trazer a internet aliando as instruções dos espíritos. E ele vai ter interesse de estar buscando o estudo do livro dos espíritos para ele ganhar o prêmio, que no final vai ser uma caixa de bombom. É uma coisa simbólica, uma coisa, um bombom é uma coisa, não é um grande prêmio, mas é um prêmio que todo mundo gosta de ganhar, né? Ainda mais num domingo, que na mocidade que eu frequento, no domingo às 10 horas da manhã. Então eu vejo que a internet, o celular, o WhatsApp, o Facebook é uma ferramenta poderosa e aliada dos centros espíritas. Nós temos que saber usá-la através de fanpages, colocar recados jovens, enfim, fazer isso como uma ferramenta nossa. Muito interessante esse projeto e um pouco da sua fala vai ao encontro de um próximo questionamento que a gente elabora, que é em relação à internet, né? O mundo hoje está hiperconectado, a gente está acostumando, na verdade já está acostumado com o instantâneo, você envia mensagem e recebe instantaneamente, você não quer mais esperar por nada, então isso muitas vezes cria ansiedades, e os jovens, né, muito hiperativos. Como você acredita que a gente pode lidar com essa situação, tentando trazer isso de forma positiva para lidar com as questões aí, no caso, tentando levar o conhecimento espírita, mas também reconhecendo essa questão da imperatividade, né? Os jovens estão muito imperativos, não querem esperar, querem a resposta instantânea. Como você acha que a gente deve lidar com isso? Qual que é um conselho que você deixa aí pra gente? A gente tem que aliar a juventude com a experiência dos mais velhos. E isso eu posso até relatar que aconteceu comigo. Eu, como sou responsável pelo departamento da AME, nós percebemos, né, nós temos um dado que refere-se a 6 casas espíritas em Visconde Rio Branco. Então, hoje, na atualidade, nós possuímos 6 casas que atendem a nossa comunidade. E nenhuma tinha grupo de jovens. Então, a gente começou um grande projeto através do nosso irmão Vâner de Souza. Ele idealizou o projeto de a gente começar com essa mocidade espírita e abrimos no Chico Xavier, depois no Kardec, depois aqui no próprio Caminho da Luz, com a mocidade Paulo de Tarso. E eu falando que o nosso projeto era construir em todas as casas. Então, nós já temos 50% das casas, o interessante seria 100%. E eu comentando isso com o irmão de Ubá, que é o Gonzaga, ele virou para mim e falou assim: é interessante, mas você acha que você não pensou em criar raiz nesses primeiros para depois dar um passo? Eu falei: não, a gente tem que fazer um negócio imediato, a gente tem que levar isso. E ele falou: calma, rapaz, cria raiz. Ele falou: não, a gente tem que agir, nós temos que chamar coordenadores, formar uma liderança. E eu naquele entusiasmo, e foi passando o tempo, eu construí uma, construí a outra, e não consegui trazer jovens. Aí eu parei e pensei comigo: como é que eu vou abrir um novo grupo de jovens, sendo que nos 2 novos que eu já abri, não tem jovens suficientes, não tem público. Aí eu parei e pensei: não é que o Gonzaga tinha razão? Eu tenho que criar raízes. Eu contei essa história para ilustrar a importância de misturar jovens com as pessoas mais experientes. E a pessoa mais experiente, ela não, por ser mais experiente, ela não tem que impor uma condição ao jovem. Ela tem que orientar. Canalizar. Se o jovem não se perceber naquela situação, quando ele quebrar a cara, ele vai
lembrar. E vai dar mais valor em escutar aquela pessoa que já passou por várias situações. Então, para resolver esse problema, nada mais é que misturar juventude com pessoas experientes. Porque é um grande problema na casa espíritas quando há médicos experientes, dirigentes muito experientes que fazem de tudo, tem muita boa vontade, mas às vezes não tem a paciência com um jovem. Então ele supre toda a necessidade do centro. Quando ele falta, fica todo mundo perdido, não sabe como agir. Então é interessante que a pessoa mais experiente vai trazendo esses jovens, dando pequenas tarefas e que ele já começa a saber onde que fica, como que se abre uma reunião. Então ele vai e pede que aquele jovem faça essa tarefa agora, sob supervisão, orientando, para que na ausência daquela pessoa o jovem já está inteirado, já chega sumindo, não tem esse problema nessa transição que há nos centros espíritas. Isso ocorre muito nas casas e a gente vê essa dificuldade e a nossa intenção da juventude é suprir essa necessidade, de construir essa mocidade e fazê-la trabalhar para que os dirigentes espíritas tenham mais tranquilidade, né? E não criem um halo entre as gerações. Né? Muito interessante, eu vejo que esse movimento que vocês estão dando nisso, né, de movimentar mesmo o jovem, trazer o jovem para casa, ele é muito importante para criar isso que você já aponta, que é criar a ponte, né, entre o movimento de jovens, que é um grupo separado um pouco, vamos dizer assim, mas vinculado à casa. Então fazer a ponte, né, evangelizando, trazendo os conhecimentos espíritas e fazendo a ponte com o movimento, os trabalhadores da casa, que, né, a juventude futuramente serão os trabalhadores que vão estar atuando diretamente, ocupando cargos de dirigentes, ou atendendo, sendo passistas, sendo palestrantes e tudo mais. Dando continuidade, Ronald, eu gostaria que você falasse um pouco do tema do materialismo, né? Sabemos que não só os jovens, né, mas como a população como um todo hoje ainda é muito materialista, questão de possuir, principalmente hoje objetos ligados à tecnologia, seja telefone, seja objetos até que proporcionam a comunicação, que é um lado positivo, mas que muitas vezes a gente cria demasiado apego às questões materiais. E levando em consideração e abordando o nosso tema, que é os jovens, eu gostaria que você falasse um pouco qual que seria o passo essencial para que voltássemos a reviver Deus, né? Largássemos um pouco mais, e aí eu queria que você falasse um pouco, bem voltado para a juventude mesmo, e a gente voltasse a reviver a espiritualidade, né? Religar a Deus novamente. Isso é uma pergunta muito boa, muito interessante e muito importante. Nós, da juventude espírita, da AME Juventude, a gente não quer ter 5 jovens numa casa, 6 na outra. Nós queremos ter amigos jovens numa casa, amigos em outras, porque a nossa intenção é o quê? É fazer amizades, não é ter números. Nós fomos muito eficientes, implantamos nas casas espíritas. A gente quer de fato dar condições para que o jovem possa escolher entre a ilusão da matéria ou a vida espiritual. Porque atualmente ele não tem essa escolha. Ele é levado pelas massas, nesse pensamento massificante, para as coisas ilusórias. Então é essa a nosso objetivo. E nada melhor que extrair o amor dentro dele. E dentro da mocidade espírita, num estudo que eu fiz, a gente tenta fazer o quê? O jovem pensar. Igual Joana de Ângeles, um dos seus estudos, um dos livros que Divaldo Franco psicografou, é muito interessante que ela faz a proposta, perguntado a Jesus qual seria o maior mandamento, e ele fala que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E Joana faz uma proposta muito interessante. E ela fala que a gente tem que amar a nós mesmos primeiro. Porque durante séculos foi confundido com egoísmo. Mas a gente sabe que a gente tem que se amar. E eu fiz a seguinte pergunta para os jovens. Eu virei para ele e falei assim: você aí, sentado na sua cadeira, você consegue me dar uma flor sem se mexer? Aí muitos olharam para mim e riram, né? Mas como? Eu não tenho uma flor aqui? Eu falei: pois então, como é que você vai dar amor a alguém se você mesmo não possui?
Como que você vai dar uma flor se você não a tem? Então, eu virando de novo, perguntei, você ama o Antônio José Francisco? Aí ele riu novamente, mas como eu nem o conheço? Eu falei, muitas vezes a gente não se conhece, por isso que a gente não se ama. Como a gente vai amar um estranho? E muitas vezes nós somos estranhos para nós mesmos. Então, a resposta no autoconhecimento é fazer você pensar. Eu não vou ditar caminho para você. Eu vou, junto com o meu amigo jovem, em diálogos, extrair esse amor. E só você que consegue. Não existe ninguém no mundo. Então, essa é a nossa proposta. É fazer esse jovem extrair o que tem de melhor. Nessa proposta que a Joana de Angelim vem trazer, Chico Xavier, Givaldo, essa turma aí, e claro que é Jesus, né? Que ele fez isso em todo o seu evangelho. É falar que nós somos deuses. E nós temos todas as respostas, porque a lei de Deus está gravada nas nossas consciências. Muito interessante, a espiritualidade superior, né, já nos orienta há tanto tempo, seja por meio do Chico, por meio do Givaldo, e tentar levar esse conhecimento, tentar não, porque vamos conseguir, mas levar esse conhecimento para a juventude é um passo muito grande, e tudo que você falou é muito pertinente, principalmente quando pensamos que nós somos herdeiros de nós mesmos. Então nós temos que tentar educar e conseguir educar a luz do Cristo, a nossa juventude, para que eles nos recebam futuramente, né? Porque é esses jovens que vão nos receber futuramente em encarnações futuras. E eu gostaria, né, o nosso bate-papo vai chegando ao fim, eu gostaria de agradecer desde já a sua presença aqui, a sua disponibilidade de nos atender, de falar um pouco da juventude. E gostaria de pedir que você deixasse uma mensagem para o jovem, principalmente para o jovem que está nos assistindo, uma mensagem que você considere que seja importante e eles recebam, e um convite para que venham participar do nosso movimento. Bom, muitos jovens querem conquistar o mundo, ou às vezes querem mudar o mundo, e a proposta que a gente tem é que você conquiste a si mesmo, através do autoconhecimento. E venha fazer parte da nossa universidade, aqui de Visconde do Rio Branco, e também o nosso EGEV, nosso primeiro encontro da juventude, que neste ano será no dia 15 de novembro. Então eu queria convidar todo o jovem para fazer essa grande reflexão, e o tema nada mais sugestivo que é o Conhece-te a ti mesmo. E eu que agradeço pelo convite. Muito interessante. Amigos, vamos chegando ao fim de mais um programa Papo Espírita. Gostaríamos de agradecer a você que nos acompanhou até agora e contamos com você no próximo programa. Gostaríamos também de convocar para que vocês nos enviassem, seja por e-mail, seja comentando o vídeo abaixo, questionamentos, dúvidas que vocês tenham sobre Espiritismo, sobre Evangelho, para que nós possamos trazer pessoas, né, trabalhadores espíritas, para comentar e estudarmos um pouco mais. Até a próxima.